Como os jovens são vistos nos diferentes países da América do Sul, hein? Para saber o retrato que outras gerações fazem deles e o que eles fazem deles próprios, pesquisadores do IBASE entrevistaram 14 mil pessoas em 6 países na América do Sul. Entre os entrevistados, jovens de agora e de outras décadas. O levantamento revelou diferenças entre as gerações, mas também deixou claro que, em certos aspectos, os jovens são muito mais parecidos do que seus pais, do que imaginam ou gostariam. O que as outras gerações pensam dos jovens? Eu acho um pouco atrevido, demais. Pouco não, demais. Na minha época, o jovem corria atrás, e muito, né? E agora? E agora, acho que é acomodado demais. E como os jovens se definem diante das outras gerações? Eu acho que nós estamos conseguindo trazer coisas boas. Para traduzir estes contrastes, pesquisadores foram às ruas em 6 países da América do Sul. 14 mil pessoas foram ouvidas no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia. Metade dos entrevistados tem entre 18 e 29 anos. A outra metade, adultos de 30 a 60 anos. Opiniões colocadas frente a frente para traçar um paralelo entre gerações. Só no Brasil são 50 milhões de jovens, 26% da população. A pesquisa apontou avanço no grau de escolaridade no país. Hoje, 43% dos jovens alcançam o ensino médio, índice que ficou em 16% entre as gerações passadas. Também foi registrada queda no analfabetismo. Por outro lado, só 14% dos jovens chegam à universidade. Para muitos, como Carlos Fernando, é preciso ainda conciliar estudo e trabalho. A gente tem que trabalhar mais do que os outros, correr atrás mais do que as outras pessoas normais que só estudam, né? A gente tem que se esforçar muito mais. Acaba perdendo muita coisa, porque você fica o dia inteiro voltado para isso. Não tem tempo para diversão, lazer. A pesquisa revelou também: jovens e adultos apontam um desinteresse pessoal como a principal dificuldade enfrentada para estudar. Sobre o que é mais importante para esta geração, consenso para melhores oportunidades de trabalho que superaram ter diploma universitário. Questionado sobre os principais medos, destaque para a violência, seguida pelo receio de falta de água no planeta. Em relação à política, a corrupção foi citada como grande ameaça à democracia. A pesquisa também dimensionou a imagem da juventude na sociedade. Os jovens se consideram criativos e idealistas. Já para os adultos, eles são mais consumistas, violentos e individualistas. A gente vem de muitas gerações com rebeldia e inconsistência, e acho que agora é a hora de estabelecimento, o pessoal muito mais seguro, né? As épocas são diferentes e aí as mudanças são grandes. A pesquisa deixou claro também que muitos valores não mudaram com o tempo e que diferentes gerações ainda têm muito em comum. Isto ficou evidente em relação a temas mais polêmicos, onde os jovens se mostraram bastante conservadores. No Brasil, as respostas foram bem parecidas com as dos adultos. Poucos defendem a legalização do aborto e da maconha, e a pena de morte também não tem apoio da maioria. Já nos outros países, algumas variações. Os uruguaios são mais favoráveis à regulamentação do aborto. No Chile, é a pena de morte que tem apoio da maioria. Em todos os casos, os percentuais próximos em diferentes faixas etárias retratam o quanto uma geração ainda influencia a outra. É porque a gente tenta plantar uma sementinha, né? Eu acho que tudo que eu vivi, que eu achei que era correto, eu tento passar para os meus filhos e para os meus sobrinhos. Eu sou, na verdade, o espelho do que ela foi um dia. Então não tem como ser muito diferente. E para falar um pouco mais das conclusões desse estudo muito abrangente, o Jornal das 10 recebe hoje a antropóloga Regina Novaes, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômico, o IBASE. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, tem um fator, né? Na década de 60, 70, 80, não se tinha a chamada grande rede, a web, né? A internet, né? Você acha que o resultado dessa pesquisa advém também desse fato de que hoje você tem, costurando tudo isso, a web? Sem dúvida, eu acho que essa questão é fundamental, que aproxima os jovens brasileiros, com todas as diferenças de renda que existe, e os jovens latino-americanos desses 6 países, com todas as diferenças culturais que existem, é a questão da internet. Isso porque você imagine que no Brasil os jovens têm acesso à internet 2 vezes mais que os adultos.
Em países como a Bolívia e o Paraguai, que estão no outro extremo, 4 vezes mais. Então você tem uma diferença grande, né, em termos do uso da internet. Também tem uma coisa importante que, claro que os jovens que estão terminando a universidade usam mais a internet ensino médio do que aqueles que estão no ensino fundamental ainda. Mas essa é a primeira geração que a internet chega em todas as classes sociais. E aí como é que serão então tratados os temas polêmicos? Nós vimos aí na reportagem que o aborto, pena de morte, você tem convergência, tem até interseções entre pessoas com um pouco mais de idade. Quando a gente fala mais de idade, é o quê? Entre 30 e 60 anos, 30 e 60 anos, que é a segunda parte que a pesquisa abrangiu. Muito bem. Então, em relação a esses temas polêmicos, qual é a tendência? A tendência é o seguinte, é importante a gente pensar que os jovens espelham a sociedade, é como se fosse um espelho retrovisor da sociedade. Então, nesse sentido, eles não são nem os mais revolucionários e nem os mais conservadores. Então, temas polêmicos como o aborto, por exemplo, legalizar ou não o aborto, eles estão muito próximos dos adultos negando. Cerca de 70%. Temas polêmicos também como a pena de morte, a sociedade está dividida, eles estão divididos, mais ou menos 50% de jovens e adultos. Mas tem 2 temas que você tem já uma mudança, quer dizer, uma tendência de mudança. Que temas são esses? A questão da homossexualidade. Então, essa é uma geração que, de certa forma, convive com isso, inclusive com o direito à diferença, com um certo discurso que fala que é importante valorizar a diversidade. Então, eles têm uma tendência de aceitar um pouco mais. Também a questão da legalização do uso da maconha, embora seja bastante parecido, os jovens têm uma tendência maior do que os adultos. Me perguntamos por quê? Porque esse jovem convive com isso. Né? E, na verdade, convive, as matérias de jornais dizem, nas escolas, nas esquinas, no lugar de lazer. Então, nesses 2 pontos, você tem também um afastamento. Agora, me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, de qualquer forma, nesses temas polêmicos,